Querido Deus, amado e poderoso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor já está presente aqui no nosso meio. O Senhor habita no meio dos louvores, Deus. O Senhor habita entre nós e nós nos reunimos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, para glorificar o nome santo do Senhor. Tu és soberano, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és aquele que domina, Tu és aquele que reina, Tu és aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos em receber. Oh Espírito Santo, vem sobre esta igreja, vem sobre a nossa vida. Ori cantará balá xerererere cantere balá churi andalá sere balá churi cantará balá siri balá churi cantará balás. Vem fortalecendo, Senhor, vem fortalecendo a tua igreja, vem trazendo ânimo, vem trazendo renovo, vem trazendo refrigério para a nossa alma, vem fortalecendo, Senhor, vem fortalecendo o teu povo. Vem Espírito Santo, interceda por esta igreja, interceda, meu Pai, por este meu irmão, por esta minha irmã, Pai, esta pessoa que veio aqui, Senhor, em busca de uma resposta, em busca de uma direção, em busca de um socorro do Senhor. E a tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então venha, Senhor, trazendo socorro, venha trazendo, Senhor, a força que ela precisa, vem trazendo ânimo, vem trazendo alegria, vem, Senhor, trazendo a paz, vem, Senhor, operando milagres, maravilhas no nosso meio. Pai, esta pessoa que chegou aqui hoje enferma, esta pessoa, meu Pai, que chegou aqui hoje, meu Deus, com problema de saúde, esta pessoa, meu Pai, que está com problema na alma, meu Deus, a alma batida, a alma cansada, oh meu Pai, em nome de Jesus, venha operar, Senhor, venha abençoar na vida espiritual dela, na saúde dela, no casamento, na vida dos filhos, na família. Eu creio, meu Deus, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então começa, meu Deus, a agir, começa, meu Pai, a manifestar o teu poder aqui nesta manhã. Nós queremos ver o Senhor operando milagres, o Senhor operando maravilhas no nosso meio. Vem Espírito Santo de Deus manifestar o teu poder, quebrando, Senhor, as maldições, desfazendo toda a obra do diabo, toda e qualquer ação contrária à tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos o mal, e eu digo: o mal saia da vida desta pessoa, saia da mente dela, do coração, vai batendo em retirada agora todo e qualquer problema, uma inquietação, uma preocupação, uma dor, uma enfermidade. Em nome de Jesus, todo mal, toda maldição, toda obra do diabo caia por terra, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, sejam bem-vindos à casa de Deus. Bom dia para quem nos acompanha também através do YouTube. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que você vai assistir, mas que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha aqui através do canal no YouTube, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do rei Salomão. E é tão maravilhoso quando nós estudamos a história do rei Salomão. A vida do rei Salomão, ela é dividida em 3 fases. Claro que nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas o rei Salomão escreveu 3 livros importantes ali, quando nós lemos: livro de Provérbios, livro de Cantares e o livro de Eclesiastes.
E o mais interessante, quando nós vemos Salomão escrevendo o livro de Provérbios, é que ele está no melhor momento da sua vida, cheio de sabedoria. Tanto é que quando você lê o livro de Provérbios, parece que o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes parece que foi escrito por pessoas diferentes, mas não foi. O problema é a fase que cada pessoa vive. Então, quando Salomão está escrevendo o livro de Provérbios, ele está vivendo uma fase de muita sabedoria, muita direção de Deus, Deus falando com ele, Deus dirigindo ele, o Senhor abençoando a vida dele. Então, um dos melhores livros para quem quer ter sabedoria é ler o livro de Provérbios. Então, Provérbios é um livro muito bom para nós nos tornarmos pessoas sábias. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a quem? A Deus. Salomão pediu isso de Deus. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. E quando nós vamos ver a história de Salomão, nós percebemos que Davi foi um homem de guerra. Davi guerreava, Davi estava constantemente guerreando contra os inimigos. E Salomão não guerreou com ninguém. Nós não vamos ver nenhuma passagem de Salomão arrumando confusão, briga, guerreando com ninguém. Então Salomão foi um homem muito sábio. Mas quando nós falamos dos 3 livros de Salomão, livro de Cantares, Salomão está vivendo um momento romântico, momento, seja de paixão, momento de romantismo na sua vida, e ali ele começa a escrever um monte de coisa no livro de Cantares. E aí quando nós vamos ver o livro de Eclesiastes, Salomão já está com uma certa idade, e tanto é que ele fala muito de vaidade, ele vai fazer uma reflexão da sua vida. Então ele vê que o tempo passou, ele já não é mais aquele jovem, aquela pessoa. Então ele já está ali numa fase meio que final da sua vida, e ele começa a refletir. Tanto é que ele começa a falar que tudo é vaidade, que tudo passa. Então é importante nós conhecermos um pouco da história em nome de Jesus, amém? Então quando a gente lê esses 3 livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, entenda que são fases da vida do rei Salomão. Quer dizer, um momento muito bom, daqui a pouco um outro momento que ele está vivendo de paixão, e daqui a pouco nós vamos ver final o livro de Eclesiastes, ele fazendo uma reflexão sobre a sua vida, vendo que o tempo passa, muitas coisas ele fez ali, mas foi por vaidade mesmo. E aí nós vamos estudar hoje, irmãos, um pouco a respeito desse homem de Deus, a sabedoria do rei Salomão, em nome de Jesus, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, vamos abrir a nossa Bíblia lá, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 4, capítulo 4, versículo 29. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29. Você pode acompanhar com a gente também na sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia, pode acompanhar aí através do monitor do telão, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração
como a areia que está na praia do mar. Olha o que diz no versículo 30. Versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta e Ema e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. 32. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua o quê? Sabedoria. Então, o texto que nós estamos iniciando começa dizendo que Deus deu a ele sabedoria, o entendimento e larga inteligência. Tanto é que muitas pessoas usam o livro de Salomão, o livro de Provérbios, a história de Salomão, quando elas vão falar de sabedoria, de prosperidade, porque na verdade ele foi um homem muito inteligente, muito sábio, e ele procurava fazer alianças. Como rei, ele procurava fazer aliança com todos os reis, com todo mundo, tanto é que todos os reis vinham para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Todas as pessoas que sentavam com ele queriam ouvi-lo, as suas palavras de sabedoria. E aqui nós percebemos, irmãos, dentro da palavra de Deus, como que essa sabedoria fez ele se tornar um rei de sucesso. Como que essa sabedoria, essa inteligência, fez com que ele se tornasse uma bênção. Então ninguém queria, pelo contrário, ninguém queria guerra com Salomão. As pessoas queriam saber qual é o segredo do sucesso desse homem. Por que que o reinado dele dá certo? Por que que as coisas dele são tão organizadas? Por que que ele, como é que ele consegue fazer tudo isso? Então as pessoas, elas se chegavam até Salomão porque elas queriam, ou seja, ter a sabedoria que esse Salomão tinha. E essa sabedoria que ele tinha, ela vinha de Deus. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, olha o que ele diz aqui. Olha esse exemplo aqui para a gente. No capítulo 5, versículo 1, diz aí: E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Versículo 4: Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. Olha que bênção, irmãos. Quem é que não quer viver uma vida assim?
Mas o que a gente percebe, irmãos? Davi foi um homem de guerra, não porque ele queria guerra, porque a própria palavra de Deus, ela fala que os inimigos perseguiam Davi. As pessoas queriam guerra com Davi, as pessoas, elas queriam de todas as formas ali lutar contra Davi, e Davi tinha que guerrear. E tanto é que Salomão está aqui escrevendo, dizendo: olha, o meu pai, ele tinha vontade de fazer um templo para Deus, porém, como é que você constrói algo no meio de uma guerra? Como é que você constrói algo no meio de uma perseguição? Então não dá. Então Davi, ele não poderia perder, não era que fosse perca de tempo, mas imagina que ele estivesse ali construindo e de repente lá vem os inimigos. Então ele tinha que estar todo o tempo, eles tinham que estar todo o tempo vigilante, atento, porque a qualquer hora o inimigo poderia aparecer e eles tinham que estar ali prontos, preparados para a guerra, para a batalha. Então Salomão, ele está dizendo aqui: olha, agora o Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados. Imagine, irmãos, agora ele está dizendo: olha, eu não vejo nada, nenhum adversário, não há problema, não há inimigo, não há adversidade. É claro que não havia mais inimigo, mas também Salomão era um homem que tinha sabedoria. Então essa sabedoria, essa comunicação, a maneira como ele tratava, a maneira como ele lidava com as pessoas, fazia com que as pessoas vissem ele como uma pessoa agradável, uma pessoa, ou seja, boa de se relacionar, uma pessoa boa para se fazer alianças. Então essa sabedoria fez com que ele, ou seja, olhasse para todos em sua volta e não encontrasse maldade, não encontrasse mal algum nessas pessoas. E olha o que diz lá no versículo 5, né? E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no meu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estão com os teus servos, e eu te darei salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira com os... Pode passar aí a parte aí, versículo 7. Madeira com os... E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Então olha o que o rei está falando. E aconteceu que depois que ele ouviu as palavras de Salomão, ele se agradou, ele se alegrou. E Salomão, quando foi construir, irmãos, esse templo, perceba que ele vai fazendo as alianças e ele vai dizendo: olha, eu quero construir o melhor para a casa de Deus, eu quero a melhor madeira, tudo que for de melhor, eu quero o melhor para construir esse templo, essa casa que será uma casa de adoração ao meu Deus. E no versículo 8, a Bíblia diz aí, no versículo 8: e enviou Hirão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Então aqui nós entendemos, irmãos, que a comunicação de Salomão
A maneira como Salomão se comunicava era uma maneira sábia de lidar, de tratar com os problemas, de tratar com as situações. Então aqui ele está fazendo uma aliança com Irão. O seu pai Davi já era um homem que tinha aliança com Irão, então ele começa essa trajetória também fazendo esta aliança com o propósito de concretizar aquilo que era o desejo do seu pai. Davi tinha esse sonho de construir um templo para o Senhor, para que as pessoas pudessem adorar a Deus, mas o próprio Senhor havia falado que o Salomão era quem iria construir esse templo. E ali nós conhecemos, por exemplo, chamado como Templo de Salomão, quer dizer, o Salomão construiu esse templo para adorar o Senhor, e esse templo foi algo ali construído com tanto amor, com tanta dedicação, que era ali um templo maravilhoso, quer dizer, um templo abençoado, que foi edificado para que as pessoas pudessem adorar. E lá no capítulo 10, irmãos, em nome de Jesus, lá no capítulo 10, agora nós vamos ler, fala sobre a visita da rainha de Sabá até o palácio do rei Salomão. Olha o que a Bíblia fala, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Versículo 2: e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. A palavra de Deus, ela já diz, irmãos, que nós precisamos, por exemplo, imagina a rainha de Sabá, ela vai visitar o rei Salomão e ela leva presentes para ele. E como é que você dá presente para uma pessoa que aparentemente já tem tudo? Porque Salomão era um homem muito rico, muito próspero, muito bem sucedido. Mas a rainha de Sabá, ela disse: não, eu vou visitar ele e eu preciso levar algo para ele. A palavra de Deus já diz que o presente, ele alarga o caminho. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela presenteia, claro que ela não tem que presentear algo com interesse em querer receber alguma coisa em troca, mas perceba que quando ela presenteia, quando ela leva, quando ela chega ali com Salomão, Salomão fica tão feliz e grato por tudo aquilo que ela está levando para ele, que a Bíblia diz assim, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. O que aconteceu ali, irmãos? Naquele momento, ele falou para a rainha de Sabá tudo aquilo que ele tinha, como que ele fazia, tudo aquilo que estava no seu coração, porque a maneira como ela chega, a maneira como ela aborda, os presentes que ela levou para ele, fez com que Salomão abrisse o seu coração. Percebe, irmãos, que às vezes tem muitas coisas que dependem da maneira como nós chegamos, a maneira como nós nos apresentamos, a maneira como nós nos colocamos em determinada situação. Então, por isso nós precisamos ter muita sabedoria no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho. A pessoa, muitas das vezes, ela quer a prosperidade, ela quer prosperar. Hoje, por exemplo, nós estamos no culto da primícia, mês de portas abertas, e existem muitas portas, irmãos, que podem se abrir para a gente, dependendo da maneira como você chega no lugar, dependendo da maneira como você se comporta no lugar. Então tem muitas pessoas que pensam assim, que pelo fato dela ser crente, ser um cristão, pronto, tudo já vai, as portas já vão se abrir, tudo vai dar certo para ela. Não, a gente precisa orar, irmãos, e pedir de Deus também: Senhor,
me dá sabedoria para me relacionar com as pessoas, me dá sabedoria no meu local de trabalho. Senhor, eu trabalho com os clientes, me dá sabedoria na hora de atendê-los, me dá inteligência, me dá sabedoria, como que eu devo fazer, o que eu devo falar, como que eu devo me comportar, ou seja, no meu local de trabalho, como que eu devo fazer para me relacionar, ou para melhorar esse relacionamento, para que, ou seja, as pessoas elas possam voltar mais vezes, para que essas pessoas elas possam falar. Perceba que a sabedoria de Salomão, ela foi divulgada. Por quê? Porque as pessoas comunicavam isso. Olha, o rei Salomão é um homem muito sábio. Então não apenas as pessoas ouviam, mas a rainha de Sabá, o rei Irão, ou seja, tantos outros reis que paravam para fazer aliança, para conversar com Salomão, essa notícia ia passando de pessoa, de nação por nação, e assim a fama de Salomão, ela ia o quê? Crescendo. Então percebe, irmãos, que Deus abre portas para a gente, Deus prospera a gente, mas nós precisamos também ter a sabedoria, como que nós vamos, ou seja, nos relacionar com essas pessoas. A rainha de Sabá foi muito inteligente, porque ela já chega, ela se apresenta, então ela quer descobrir algumas coisas. Eu quero descobrir, eu quero provar, eu quero fazer perguntas para o rei Salomão, eu quero saber. E uma das coisas mais importantes, irmãos, para a gente, é quando você se coloca, quando a pessoa ela tem dificuldade para aprender, ou quando a pessoa ela deseja, por exemplo, crescer em alguma área da vida dela. Ela sempre vai estar procurando o que? Aprender. Então ela vai aprender com quem? Com alguém que é sábio, com alguém que está dando certo, com alguém que é inteligente, com alguém. E às vezes a pessoa, irmãos, ela pode até não ser um cristão, mas ela é um bom profissional. E às vezes ela é muito bom naquilo que ela faz. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que quero também fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz, e eu quero ter sucesso, o que eu preciso fazer? Perguntar àquela pessoa. Perceba que a rainha de Sabá, ela vai até ali e ela começa a fazer o quê? Perguntas. Por quê? Porque ela quer aprender. Então, a pessoa que quer aprender, ela vai chegar em um determinado lugar e ela vai começar a perguntar. E aí ela vai perguntando, por quê? Porque ela quer aprender. E a única forma de você aprender é fazendo o quê? Perguntas. Poxa, mas como é que você faz isso? Você faz uma coisa tão boa, você é um profissional tão bom. E a gente sabe que tem muitas coisas que Deus nos capacita, mas também, a partir do momento que você observa alguém que trabalha com tanta qualidade e você deseja aprender um pouco mais, claro que você vai perguntar. Versículo de número 3, olha o que a Bíblia fala, diz assim: e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse o quê? Esclarecer. Então olha que bênção, irmãos. Por que que as portas se abriram para essa mulher? Porque ela soube chegar, ela soube se apresentar, ela soube, ou seja, quando ela chega, a maneira como ela chega, a maneira como ela se comporta, faz com que Salomão abra o seu coração. Então percebe, irmãos, nós estamos no mês de abril, o mês das portas e o quê? Aberto. Você quer que as portas se abram para você? Deus pode abrir qualquer porta? Pode. Deus abre qualquer porta para a gente, irmãos. Mas nós também temos que fazer a nossa o quê? A nossa parte. Então perceba que a mulher chega cheia de dúvida, ela quer aprender, e o que ela faz? Ela faz várias perguntas, e não houve nada que ele não pudesse lhe esclarecer. Nós não sabemos de tudo, irmãos. Tem muitas coisas que nós não sabemos, e a melhor coisa para você aprender é perguntar para alguém que já sabe. Os discípulos de Jesus uma vez olharam e perguntaram para Jesus: Jesus, nós queremos orar igual os discípulos de João Batista. Eles oram, eles são ali fervorosos, eles sabem orar. Jesus, ensina a gente a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Quem pede, recebe.
Então eles estão ali falando com Jesus e pedindo: Jesus, me ensina, me dá sabedoria, me capacita, Senhor, me dá direção. Nós precisamos, irmãos, orar, mas também nós precisamos o quê? Pedir. Então perceba que a rainha de Sabá faz uma viagem longa, ela vai até o rei Salomão e ela diz: eu não posso sair daqui sem fazer nenhuma pergunta. É claro, irmãos, que antes de ela ir até ali, ela já havia anotado todas as perguntas que ela iria o quê? Fazer. Então, ou seja, ela saiu dali com todas as suas dúvidas esclarecidas. E isso é importante, irmãos, para a nossa vida. A pessoa que quer ver as portas abertas, a pessoa que quer ter sucesso na sua vida profissional, ela precisa, irmãos, observar, ela precisa perguntar, ela precisa ser uma pessoa que tem um coração ensinável, sempre está buscando o quê? Aprender, sempre está buscando melhorar. Eu quero melhorar como isso, eu quero melhorar, por exemplo, eu sou pregador do Evangelho, então eu entendo que a Bíblia ela é uma benção, mas o que eu puder fazer para melhorar a pregação, o que eu puder fazer para melhorar, ou seja, lendo um livro, fazendo um curso, aperfeiçoando o meu conhecimento, eu vou fazer, porque cada dia eu quero melhorar como pregador. Cada dia mais eu quero melhorar isso para a glória de quem? De Deus. Então, na hora de trazer uma mensagem, na hora de trazer uma pregação, eu não quero trazer qualquer coisa. Eu quero trazer debaixo de uma direção de Deus, mas eu quero ter conhecimento daquilo que eu estou o quê? Falando, daquilo que eu estou pregando. Então, assim também, irmãos, é em qualquer área da nossa vida. Ou seja, nós precisamos a cada dia mais o que? Melhorar. Você já percebeu que tem pessoas que tudo que você vai ensinar para ela, ela diz que ela já sabe? Não, eu já sei. E aí você deixa, você já sabe mesmo? Não, eu já sei. Não precisa me ensinar. Aí você vai ver, a pessoa não sabe. Quer dizer, então nós precisamos ter um coração ensinável. A melhor coisa de você aprender é você fazendo o quê? Perguntas. Não há nada de vergonhoso nisso, irmãos. A pessoa sempre está ali: eu quero crescer, eu quero prosperar, e eu vou perguntar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou me qualificar. Eu estou pregando sobre isso hoje, porque nós estamos falando que o mês de abril é o mês das portas o quê? Abertas. Amém? Versículo 4, olha o que a Bíblia diz: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, a veste deles, os seus copeiros, os holocaustos, e o que ele oferecia na casa do Senhor, o que aconteceu com ela? Ficou fora de si. Olha que coisa, irmãos. Ela chega e ela observa o que? Tudo. Ela observa tudo. Ela observa a mesa, observa as pessoas que estão ali trabalhando, observa a casa, o comportamento, tudo aquela mulher observa. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Então as pessoas elas observam também a gente. Então ela vai observar. As pessoas ficam observando. E ela começou a observar, e a mulher ficou fora de si. Por quê, pastor? Porque tudo era perfeito. Porque tudo era da melhor qualidade. Não, é claro que ele tinha condições, por ser um homem muito rico, próspero, mas o que mais chamou a atenção daquela mulher, sabe o que foi? A organização. Deus é um Deus, irmãos, organizado. Deus é um Deus organizado. Você quer ter sucesso, você quer prosperar? Seja uma pessoa organizada, porque Deus é um Deus de ordem. Então, se nós formos pessoas organizadas, Deus, Ele vai abençoar a nossa vida.
Então tem coisas que a gente precisa colocar em ordem. Eu vou organizar minha vida, porque assim Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Amém? Você já percebeu, por exemplo, um médico. O médico, ele passa ali 6, 7 anos estudando. E aí ele se formou em medicina. Mas ele vai ter que escolher uma área para ele trabalhar. E aí quando ele escolhe essa área, ele vai ter que estudar mais um período, mais um tempo, mais uns anos, para ele se qualificar naquilo ali. Então ele já estudou bastante, e agora ele vai qualificar para aquilo ali. Então ele vai escolher uma área, para que ele possa, ou seja, seguir a carreira. Ou vai ser cirurgião, ou vai ser pediatra, ele vai escolher aquilo ali. Então ele vai escolher, ele vai estudar e ele vai escolher de acordo com aquilo que ele realmente vê que é bom para ele. Daí eu amo isso aqui, é isso aqui que eu quero. E aí ele vai seguir carreira naquilo ali. E a gente percebe, irmãos, que existem médicos que são excelentes profissionais na área que eles atuam. Não só médico, mas em qualquer área que a pessoa atua. Se ela é uma pessoa, irmãos, dedicada, organizada e que busca a sabedoria de Deus, ela vai ser uma bênção naquilo que ela faz em nome de Jesus. Amém? E Deus vai prosperar, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu conto o caso, irmãos, eu já contei outra vez, lá no início do ministério, eu fazia o culto da prosperidade, segunda-feira, e sempre estava orando. E o culto da prosperidade que eu fazia, eu ia, sempre falava para os irmãos: irmãos, se você quiser, eu vou até o seu local, aonde você trabalha, para ungir e fazer uma oração, para Deus abençoar o seu local de trabalho. E aí teve uma irmã que disse assim: pastor, eu não sei o que acontece, porque eu trabalho, dedico, me esforço. Ela vendia salgado. Eu dedico, eu esforço e pastor não vende. As pessoas compram uma vez e não voltam. E aí foi eu e outro pastor. Nós fomos lá e aí nós fomos. Falei: irmã, só trabalha com salgado, então deixa a gente provar o salgado da senhora. Ela preparou lá o salgado, um suco para a gente. Mas a gente não conseguiu comer o salgado. Quer dizer, o salgado não era tão bom. Não é que não fosse tão bom. Talvez, ou seja, precisava ali, ela talvez aprender um pouco mais, alguma coisa estava faltando. E aí eu conversei com ela, falei: irmã, a senhora tem, ou seja, o salgado, você comia o salgado, você comia mais óleo do que o salgado. Então o salgado não era bom. Você colocava o salgado na boca, o óleo escorria. Escorria na boca. Então, chegou, conversou com ela, falou: irmã, procura fazer um curso, procura fazer alguma coisa, porque assim a senhora não vai vender. Não tem como a senhora vender um salgado desse. Então, a gente precisa também ser muito sincero com a pessoa. Porque às vezes, irmãos, a pessoa vai na igreja, faz campanha, ela é de Deus, mas o serviço que ela está prestando não é de qualidade. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Então, se eu quero, irmãos, que Deus abra a porta, se eu quero que Deus faça o melhor para mim, eu preciso ser uma referência. Quem já precisou de serviço de pedreiro aqui? Você já precisou de serviço de pedreiro? E o que você procurou saber? Se ele era o quê? Se ele era o quê? Se ele era bom. O encanador é bom, mas esse pintor, ele pinta bem? Ele é bom? O pedreiro, ele é bom naquilo que ele faz? Então, sempre quando você vai contratar ou pedir para alguém fazer um serviço, você vai buscar o quê? Referência. E quem é que vai dar referência? Quem já fez um serviço com a pessoa. Então, quer dizer,
Percebe, irmãos, que a referência, por que a fama de Salomão corria, por que as pessoas vinham, por que todo mundo vinha? Porque elas ouviam falar. Então perceba que se o seu serviço for bom, as pessoas vão falar, mas se ele for ruim, elas vão falar mais ainda, porque a notícia ruim ela se espalha rápido. Tanto é que os sites de fofoca ganham muito dinheiro, quer dizer, porque falou de notícia ruim, todo mundo quer o quê? Saber. Então a notícia ruim ela se espalha muito rápido. Então por isso, se a pessoa ela quer ter sucesso, ela precisa, em nome de Jesus, buscar melhorar. Senhor, eu vou melhorar, eu sou uma pessoa de Deus. Perceba que a irmã estava ali toda segunda-feira, e fazendo campanha, e orando, e tudo, e na fé, porém, precisava de algo que a mais, que não dependia de Deus, mas que estava dependendo de quem? Dela. Então, às vezes, irmãos, não é que você não seja uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de Deus, fiel, vem na igreja, ora, mas às vezes está faltando alguma coisa para aquele negócio dar certo, deslanchar e você prosperar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no versículo 6, olha o que diz: disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que eu vim e os meus olhos viram, eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Então percebe, irmãos, uma coisa, ela ouviu, e quando ela ouviu, ela disse assim: eu preciso o quê? Eu preciso ver, eu preciso tirar a prova, eu preciso saber se realmente aquilo ali é verdade. E quando ela chega no local, ela diz assim: o que me falaram não é nem a metade, não é nem a metade, porque eu estou muito surpresa com aquilo que eu estou vendo. Eu me surpreendi com tudo aquilo que eu estou vendo e com tudo aquilo que eu estou aprendendo. E assim, irmãos, deve ser a nossa vida. Quer dizer, eu quero prosperar, eu quero que as portas se abram, mas a partir do momento que alguém contrata, que alguém vem, que alguém, ou seja, que você está ali trabalhando, fazendo algo, a pessoa possa olhar e dizer assim: poxa, você me surpreendeu, me falaram que você era bom, mas eu vi que você é excelente naquilo que você faz, eu vi que aquilo que você faz é algo de muita o quê? Qualidade. E aí o que acontece? Referência. Aí as portas elas vão elas vão se abrindo. Não importa qual seja a área que você trabalhe, se eu sou um mecânico, se eu sou um pedreiro, um pintor, trabalho dentro de uma empresa, não importa onde seja, o negócio vai fluir, vai andar, vai prosperar, Deus vai abençoar. Ou seja, por quê? Porque as pessoas que estão vindo, elas vão, ou seja, se surpreender com aquilo que eu faço em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 8, olha o que diz: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua o quê? Sabedoria. Quer dizer, quem trabalhava ali, irmãos, ela estava dizendo: olha, esses homens são abençoados demais, porque eles estão ouvindo, eles estão aprendendo, eles estão sempre ali retendo algo que é bom. Então olha que maravilha o testemunho que Salomão está ali contando, testemunhando dentro do palácio. No versículo 9 diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Então,
a rainha de Sabá está entendendo que o próprio Deus colocou ele ali. O próprio Deus o abençoou, colocou ele como rei, e não havia nada melhor do que alguém para fazer justiça, para governar Israel, que tivesse tamanha sabedoria como a do rei Salomão. Versículo 10, olha o que a Bíblia fala. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias em pedras preciosas. Nunca veio, olha a palavra, nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ele já era rico, ele já era muito próspero, mas ela pegou, irmãos, pedras preciosas que Salomão nunca havia recebido. Apesar de ser muito rico, próspero, ele não tinha aquilo ali. E ela chegou com aquilo ali, presenteando, abençoando a vida de alguém que já era já era próspero. Alguém que já era abençoado. Ela poderia olhar e dizer assim: eu vou levar o que para ele? Ah, não vou levar nada não. Não precisa de nada, ele é muito rico, ele é muito próspero. Mas não, quando ela chega, perceba a maneira que ela chega, e quando ela chegou, Salomão já foi, não só por causa dos presentes, mas, ou seja, aqui nós percebemos, irmãos, algo muito importante para a gente em nome de Jesus, amém? Presente alarga o caminho. Eu não estou dizendo que você tem que sair presenteando todo mundo, eu estou dizendo que às vezes, irmãos, nós temos que ter a sabedoria, saber chegar, saber se comunicar, e até na hora de você, às vezes, dar um presente, presentear. Então, isso é importante, irmãos, não apenas, por exemplo, para alguém, mas para Deus. Eu não estou dizendo também que a pessoa, o pastor está pregando isso aqui, daqui a pouco vai pedir uma oferta na igreja, nada disso, é um ensinamento, é o entendimento que nós precisamos ter para que possamos alcançar a prosperidade, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, Salomão não pediu nada dessa mulher, ela que teve a sabedoria de ir até ele. Ela falou: recebi tanta bênção, eu estou saindo daqui tão cheia de sabedoria, que a única forma de te agradecer é te entregando esses presentes, essas pedras preciosas que eu tenho, que ela também era uma mulher muito rica, muito próspera. Versículo 11, olha o que diz, versículo 11. Também as naus de Irão, de que Ofir levaram ouro e traziam Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. Versículo 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Então, e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou. O que a gente percebe aqui, irmãos? É dando que se recebe. Então, você quer receber generosidade? Seja generoso. O que eu quero que as pessoas façam para mim, eu tenho que fazer também. Então, o maior problema hoje, irmãos, é que às vezes as pessoas elas querem receber,
porém elas não querem o quê? Dar. Elas não querem fazer. Elas querem ser ajudadas, mas elas não querem o quê? Ajudar. Elas querem que alguém estenda as mãos para ela, mas ela não quer estender as mãos quando alguém precisa. Então, se você, irmãos, planta, você vai o quê? Colher. Então, nós precisamos aprender com essa história que nós lemos aqui hoje, da rainha de Sabá e o rei Salomão. Aqui não houve apenas um que ganhou. A Bíblia fala, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então, quer dizer, ele fez algo por ela também, que agregou na vida dela. Então ela foi para receber uma bênção e ela foi abençoada. Imagina o nosso Deus, irmãos, o que Deus não pode fazer por nós. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente compra a bênção de Deus, não. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer algo para Deus, eu vou fazer, não. Sabe por quê? Deus, ele olha para o nosso quê? Coração. Deus olha para a intenção do nosso quê? Coração. E a palavra de Deus, ela fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Então é muito importante, irmãos, essa história que nós lemos hoje, do rei Salomão, a sabedoria que ele tinha. Então eu fiz questão de pregar sobre isso aqui hoje, para que você entenda. Mês de abril é mês de portas abertas, mas o pastor precisa ensinar você que tem coisas que dependem de você. Então tem coisas que vai depender de você, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, como você se relaciona, como que você entra, como que você sai, a maneira que você se comunica com as pessoas. Então tudo isso, irmãos, é muito importante para a nossa vida profissional, para o nosso dia a dia. Amém? Então, eu creio que vale a pena a gente ser de Deus, ser fiel a Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte. Aí Deus vai abrir as portas. Aí as portas serão abertas para você. Você vai ver, poxa, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu quero que você ore, irmãos, hoje, colocando a sua vida profissional, o seu trabalho, um desejo que você tem no coração, algo que você tem no coração, você diz, poxa pastor, eu quero isso aqui, esse é o meu sonho, esse é o desejo do meu coração, essa bênção que eu quero, pastor, eu quero orar pelo meu trabalho, pela minha vida profissional, em nome de Jesus, amém? Então faça essa oração, hoje é domingo da primícia, mês de portas abertas, e nós vamos clamar ao Senhor, e eu creio que Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos agora. Pai, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado por esse entendimento, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Aprendemos que não basta apenas ser crente, ser dizimista, vir à igreja, ser de Deus. Aprendemos, meu Deus, que nós temos que dar o nosso melhor naquilo que fazemos. Seja de um serviço mais simples, até, meu Deus, algo ali que seja, meu Pai, classificado como melhor. Mas nós precisamos oferecer o nosso melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor. Meu Deus, e a minha oração hoje é que o Senhor abençoe o trabalho das mãos desse meu irmão. Hoje é domingo da primícia, e eu quero que o Senhor abençoe as mãos dele, as mãos dela, os pés. Meu Deus, bendito serás ao sair, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Meu Deus, aonde esta pessoa colocar as mãos, aonde ela colocar, meu Deus, as mãos dela,
que venha prosperar, que o Senhor venha dar a ela habilidade, que o Senhor venha dar a ela capacidade. Se ela trabalha, meu Deus, com algo que ela precisa se comunicar, dê a ela sabedoria na hora de falar, dê a ela sabedoria na hora de atender um cliente, na hora de atender uma pessoa, na hora de vender, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os negócios, que o Senhor abençoe os projetos, que o Senhor abençoe, meu Pai, o dia a dia, a empresa, os amigos de trabalho, as pessoas, meu Deus, aonde ela trabalha. Abençoa, meu Deus, o patrão. Oh, meu irmão, às vezes nós precisamos orar pelo patrão, nós precisamos orar por aquela pessoa que nós trabalhamos, nós precisamos orar pela vida dela, pela vida dele. Às vezes você quer algo, você deseja que melhore algo dentro do seu local de trabalho, às vezes até o teu salário, e aí nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos falar com Deus e pedir a Ele: Senhor, abençoa esse local de trabalho, abençoa, Senhor, a vida do meu patrão, para que ele possa melhorar esse salário, para que ele possa, meu Deus, em nome de Jesus, ser uma bênção na minha vida. Oh, meu irmão, creia que Deus pode te abençoar, Deus pode prosperar você, Deus pode abrir portas para você. Nós estamos no mês de abril, mês de portas abertas. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir, meu irmão, a porta de se abrir para você? Não há nada que possa impedir o Senhor de abençoar a sua vida hoje. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e diga para Ele: Deus, abençoa os meus estudos, me qualifica, abençoa o curso que eu estou fazendo, abençoa, Senhor, o meu local de trabalho, abençoa, Senhor, os meus amigos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, e se você está orando para sair desse emprego, para mudar de profissão, peça de Deus e diga para Ele: Deus, me dá sabedoria, meu Deus, me dá, Senhor, uma direção. Se é a Tua vontade que eu saia desse lugar, se é a Tua vontade, Senhor, que eu vá para outro local, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê direção, que o Senhor abra as portas para mim. Oh, meu irmão, coloca a sua vida nas mãos de Deus, e se Deus estiver dirigindo, se Deus estiver conduzindo a sua vida, você pode ter a certeza que a sua vida vai prosperar, que você vai ser uma bênção, que o Senhor vai abrir as portas para você, que a bênção dEle vai estar sobre a sua vida. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Oh, meu Deus, nós exaltamos e bendizemos ao santo nome do Senhor, crendo que o Senhor é provedor, crendo que o Senhor é o Deus abençoador, aquele que tem o poder para abençoar a nossa vida, aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos em receber. Oh, meu irmão, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu local de trabalho, que o Senhor abençoe a tua vida profissional, e que a bênção de Deus ela esteja sobre você. Adore ao Senhor. Oh, meu irmão, glorifica o nome de Jesus. Sei que a minha voz será
Levante a sua mão para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Você que nos acompanhou aqui através do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, mande o seu pedido de oração para que possamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe.